Muito bom dia, pessoal. Bom dia, galera. Pessoal chegando aí na live 007, a live número 4, episódio 4 da live 007, uma live com foco, missão, disciplina e resultado. Bom dia, Juliana, Rode, Inês, Fausto, bom dia. Berta, beleza, galera? Pessoal chegando aqui no Instagram. Bom dia, mestre. Grande Cláudio Queiroz. Pessoal também chegando aqui no Facebook. Flávia, bom dia. Sueli, bom dia. Suzana. Opa, legal, Celinha. Bem-vinda. Vamos lá, então, pessoal. Então, só para fazer um contexto aí, esse é o episódio 4 da live 007. Glaucia chegando aqui também, bem-vinda. Renata Balan também chegando. Beleza, turma. Vamos lá. Vou baixar esse som aqui. Bem-vindo, Vitorassi. PH também chegando. Bom dia, galera. Bom, hoje, dia 21 de maio, episódio 4 das lives 007, uma iniciativa para a gente atravessar esse período mais crítico aí com conhecimento, com reflexão, com atitude, com foco, determinação, disciplina, uma missão e resultado. A intenção é que você saia dessa live hoje melhor do que chegou, tá bom? E esse é o meu esforço, esse é o meu compromisso, e vale o seu feedback, vale você clicar aqui, no caso do Instagram, clicar nesse aviãozinho aqui, convidar uma galera para fazer parte disso. Vale também clicar no coraçãozinho para o Instagram entender que o tema é interessante, que as pessoas estão curtindo, e com isso ele vai melhorando o nosso algoritmo aí. Então, se você está curtindo isso, senta o dedo aí no coraçãozinho e a gente vai seguindo em frente com essa jornada até o dia 26 de junho. Quer dizer, temos aí uma longa jornada pela frente com muitos temas importantes. Bom, o tema de hoje, pessoal, é liderança. Veja, a gente falou das eras evolutivas, extrativista, agrícola, industrial, era do conhecimento e era da consciência. Ressaltamos na era da consciência a importância que o indivíduo tem diante da sua própria vida em relação às instituições. No passado, as instituições tinham uma influência muito maior na nossa vida do que o próprio indivíduo era capaz de ter. Hoje, os indivíduos, você como indivíduo, eu como indivíduo, temos um poder de fazer escolhas muito maior. E, claro, né, cada escolha que eu faço, eu pago um preço por isso, né? Bom, e dentro desse indivíduo que te habita, dentro desse indivíduo que você constrói, dentro desse adulto que você está formando, e estamos em formação até o final dos tempos, né? É que pode daí advir a liderança. Então, a primeira pergunta que eu quero te fazer, e vou te dar aí 5 segundos para pensar e responder, é o seguinte: qual é a diferença entre liderança e cargo? Veja, em qualquer organização social, você tem um cargo. Você nasce numa organização social já repleto de cargos. Você nasce numa família, já com cargo de filho, irmão, primo, sobrinho. Você depois vai para uma escola e você tem um cargo de aluno, eventualmente no futuro um cargo de professor. Você entra numa empresa num cargo de assistente, auxiliar, depois supervisor, enfim. Nós nascemos e somos entregues, ou nos são dado um cargo. E qual que é a diferença entre liderança e cargo? A diferença é simples. O cargo é algo que você depende de alguém para ter. Você depende de alguém para ser um professor, você depende de alguém para ser pai ou mãe, né? Você depende de um filho para isso. A liderança já não tem nenhuma relação de dependência. A liderança é uma escolha pessoal. E liderança tem a ver com comportamento, cargo tem a ver com posição. Não exclusivamente, PH, uma posição profissional, mas uma posição dentro de uma organização social. Dentro de uma família, eu tenho cargos, concorda? Eu tenho um cargo de pai, eu tenho um cargo de irmão. São posições dentro de uma estrutura social, mas que não significa dizer que você está à frente e coordenando as ações que ali te cabem. Então, tem muitos líderes que não têm cargo, e tem muitas pessoas que têm cargo, mas não têm a liderança ou o atributo da liderança. Então, esse é o primeiro conceito. Liderança e cargo são coisas distintas. Liderança é uma escolha pessoal. E liderança,
a despeito do que muitos comentam comigo e discutem comigo, não tem nada a ver com formar seguidores. Liderança tem a ver com formar outros líderes. Se por alguma razão qualquer você está presente aqui, seja no Instagram, seja no Facebook, você está aqui por sua escolha. E isso é um atributo da liderança, fazer suas próprias escolhas, o que denota um indivíduo emocionalmente maduro. Faz sentido isso, turma? Isso é de extrema importância, tá? Então, vamos lá. Uma frase que eu, inclusive, abro o meu site, né, o site do Istiad, da empresa que eu lidero, né, por assim dizer, ela é muito contundente. Ela diz o seguinte: liderança tem a ver com resultados. Isso é liderança. Liderança tem a ver com resultados. Claro que vale a discussão, vale a discordância, eu não estou aqui para empunhar a bandeira de uma única verdade. Mas liderança tem a ver com resultados. O amor vem depois. Então, se você é pai ou mãe, se você é um líder, é um diretor de uma empresa, empreendedor, gerente, sócio-gerente, não importa, o seu principal compromisso é fazer com que aquela estrutura gere resultados. O amor das pessoas, a admiração, deverá vir depois. Ah, Luiz, mas eu tenho medo das pessoas não me aceitarem. Então, há uma necessidade de fortalecer esse indivíduo que não está inteiro. Lembra que a gente falou sobre isso ontem? O indivíduo que não está 100% inteiro, e 100% significa 100 sobre 100, que é igual a 1, ou seja, um sujeito inteiro, uma pessoa inteira. Se ela não está inteira, ela vai precisar do amor do outro. E se ela vai precisar do amor do outro, ela não governa. Se ela precisa, ela depende. Se depende, não governa. Nós vamos falar sobre o contínuo da maturidade no dia 11 de junho, e esse tema é de extrema importância. Então, se você é um pai, uma mãe, se você é um executivo e está preocupado em agradar as pessoas antes de gerar o resultado que te cabe, então você tem um problema de liderança. Então, esse é um ponto relevante, né? A liderança está muito atrelada a resultados, e resultados quantitativos e qualitativos. Então, por exemplo, eu tenho um amigo que um belo dia ele chegou para mim e falou assim: Binato, eu estou apavorado. Eu falei: por quê? Porque minhas filhas estão indo embora para os Estados Unidos. Eu falei: é quando? Ele respondeu: amanhã. Tá, mas e você soube disso quando? Aí ele falou: eu sei disso há 2 anos. Cara, e você não se preparou para isso? Porque eu estou com medo de eu perdê-las e tal. Eu falei: mas perder como, meu? Elas são suas filhas, não tem como. Não, é porque elas vão embora, vão ficar longe. Eu falei: fulano, pensa no seguinte, um conceito, hein? Anota aí. Uma coisa é você, como líder, como pai, perdão, como cargo, ter a posse dos seus filhos. E a forma de dizer revela muito isso. Eu tenho um filho, né? Outra coisa é como líder, e obviamente no papel, no cargo de pai, você ter acesso aos seus filhos, que é diferente de posse. Pô, aquilo abriu a mente desse amigo, né? Desse cliente que virou amigo. Ele falou: cara, eu não tinha pensado nisso. Então, quantas pessoas você conhece que têm empregados, mas não têm acesso a esses empregados? Quantas pessoas você conhece que tem um marido ou tem uma esposa, mas não tem acesso a esse marido ou a essa esposa? Conexão real, conexão emocional, intimidade emocional, que é uma coisa rara de se construir. Então, pessoal, liderança tem a ver com conexões humanas. Se eu pudesse, né, e eu não vou fazer isso aqui extensamente, mas se eu pudesse, e talvez um momento que seja mais oportuno, eu poderia contar para vocês um pouco da minha história nessa questão da liderança. E essa história começa desde o momento que você nasce, desde o momento que eu nasço, né? A partir do momento que eu nasço, eu grito, ou berro, ou choro pedindo comida, eu estou atuando como um líder. E na medida que eu passo por organizações empresariais de toda a ordem, na medida que eu passo por uma estrutura familiar de toda a ordem, e eu vou conquistando os espaços e obtendo os resultados que eu preciso e determino e assumo a responsabilidade de obter, eu consigo com isso realizar e exercitar a minha liderança. Então, há uma mística na questão da liderança, que disse que a liderança é algo inato, a pessoa já nasce com o atributo da liderança. Eu digo, não, não é verdade. A liderança não é uma competência, a liderança é uma característica humana. Todos os seres humanos nascem com a característica da liderança. Da mesma forma que todos os seres humanos nascem com uma musculatura no braço ou na perna. E dado que eu nasço com essa musculatura, o meu trabalho é desenvolver essa musculatura. O meu trabalho é exercitar essa musculatura. E aí a liderança trabalha no eixo do desenvolvimento dessa musculatura, do aspecto intelectual e principalmente no aspecto emocional. Então é fundamental entender
que o líder não trabalha apenas com o neocórtex, mas ele trabalha com o sistema límbico também. O líder não trabalha apenas com comando e controle, mas ele trabalha com mobilização através da palavra, através do discurso, através da atitude dele, né? As palavras estimulam, as palavras inspiram, mas o exemplo ele arrasta. E isso é uma característica da liderança. E não importa se ele é extrovertido, não importa se ele é midiático, ou se ele é quieto, ou se ele é introspectivo, não importa. A liderança cabe em qualquer perfil de humanidade que a gente possa prever. Então, eu tive uma oportunidade enorme na vida de exercer papéis de liderança na organização social chamada família. Teve momentos que eu precisei liderar situações de tensão na minha família. Teve momentos que eu precisei, e eu tive a chance de desenvolver liderança em organizações empresariais. Teve momentos que eu liderei, sim, projetos, liderei crises, liderei momentos delicados. Teve momentos na minha vida esportiva, né, como atleta, ainda que amador, eu tive que assumir a liderança em alguns momentos. Então, isso é prerrogativa humana. Isso não é uma questão de um ou outro, é de todo mundo. Você tem que ser líder da sua própria vida. Então, eu gosto de conceituar a liderança de maneira simples, como sendo a arte de definir metas e engajar pessoas. Anota esse conceito, vai valer a pena. Liderança é definir metas e engajar pessoas. Ah, Luiz, mas eu não tenho um cargo de liderança. Eu ouço muito isso. Eu não tenho um cargo de liderança. Eu falei, cara, esquece a palavra cargo. Porque, embora você não tenha um nome de supervisor, coordenador, gerente, diretor, presidente, vice-presidente, sócio, sei lá o quê, você influencia pessoas. E quando a gente for falar de conceito de poder, isso vai ficar muito claro. E a gente vai falar no conceito de poder no dia 10 de junho. Poder com o contínuo da maturidade. 10 de junho e 11 de junho. Esses dias são fundamentais. Então, você não precisa ter um cargo para ser um líder. Mas se você tiver um cargo, é como se o cargo fosse a tua capa que te confere mais poderes. E, obviamente, quanto mais poderes, mais responsabilidade você tem. Já dizia tio Ben Parker, tio do Peter Parker, conhecido também como Homem-Aranha. Então, quanto mais poder você tem, mais responsabilidade você tem. Então, liderança tem a ver com definir metas e engajar pessoas. Mas definir metas e engajar pessoas de quem? A sua meta e você como pessoa. Você é capaz de definir suas próprias metas? Ou você precisa de alguém que defina suas metas? Você é capaz de engajar a si próprio no seu propósito? Ou você precisa de alguém te falando, vamos lá, sobe aí, levanta, anda? Nós estamos vivendo um momento muito interessante, que para mim é um paradoxo da liderança total, porque a liderança ela emerge do caos. A liderança emerge de momentos que você vive. E se há um momento no mundo em que a liderança está sendo requisitada e demandada, é esse momento. E no meu ponto de vista, na minha humilde opinião, se tem algo que falta a esse país, é liderança. Nós estamos vivendo um momento totalmente desgovernado, totalmente acéfalo, e cada um está à sua própria sorte, considerando as organizações às quais tem conexão. A sua empresa, a sua família, o seu grupo social mais forte, tipo uma associação de bairro, tipo uma associação que congrega determinados profissionais, uma associação que congrega empresários e empreendedores. Então, há um paradoxo vigente no momento. Há um estado de caos instalado no país e no mundo, e faltam as lideranças. Né? Você vê uma liderança despontando na Nova Zelândia, você vê uma liderança despontando no Reino Unido, você vê uma liderança meio controversa nos Estados Unidos e uma liderança completamente dividida e rachada num país como o nosso. Porque não tomamos uma decisão, porque não assumimos uma responsabilidade. Então, se eu não posso mudar o estado de coisas que está ao meu redor, cabe a mim, então, mudar aquilo que está na minha área de influência. Então, cabe a você ser líder da sua própria vida e influenciar pessoas que estão ao seu redor. Esse é um ponto relevante. A Célia fez um comentário. Cargo você ocupa, liderança você é. Isso é uma distinção fundamental. Né? Você pode passar momentaneamente por um cargo. E você pode até, às vezes, se tornar esse cargo. Né?
Eu tenho um cargo de pai, hoje, na estrutura familiar da qual eu faço parte. Mas hoje, se você perguntar, Luiz, você está pai ou você é pai? Eu respondo categoricamente, eu sou pai, porque eu exerço esse papel com total dedicação no momento que me é cabido exercer esse papel com total dedicação. Então, ouço hoje algumas pessoas falando, eu não sou gerente, eu estou gerente. Isso, para mim, é um equívoco. Para mim, isso é um equívoco. A pessoa tem que ser, para poder entregar todo o potencial, toda a virtude, toda a qualificação que ela tem para gerar resultados. Resultados quantitativos e qualitativos. Então, pessoal, veja, características fundamentais da liderança, e para mim a principal delas é tomar decisões. Um líder tem que saber tomar decisões, ou tem que querer saber tomar decisões, ou tem que aprender a tomar decisões. Um líder que não toma decisões dificilmente vai se estabelecer como líder. E quando eu falo estabelecer como líder, não é nem me preocupando com o outro, mas é se preocupando consigo próprio, né? Com aquela pessoa que de fato assume responsabilidades e paga o preço do papel que escolheu e da liderança que escolheu exercer. Por isso que eu gosto da ideia que liderança tem a ver com resultado primeiro. Porque em determinada circunstância, talvez você vá exercitar a liderança e as pessoas que não estão muito claras para elas onde você quer chegar, e é papel da liderança comunicar uma visão de futuro, elas podem não entender e repelir a um primeiro momento, e rechaçar no primeiro momento. Aí vão falar, ele não sabe o que está fazendo, não sabe para onde está indo, mas se o líder tem a visão, ele vai avançar na sua visão e as pessoas depois vão reconhecê-lo e aí o amor virá. Então, liderança tem a ver com resultados, o amor vem depois. Eu tenho visto, e quero tomar muito cuidado com esse comentário, porque o comentário ele não é político, ele não é ideológico, jamais. Inclusive, postei ontem uma citação do John Kennedy, que dizia, não vamos procurar uma resposta de direita ou de esquerda, né? No texto ele falava de republicanos ou democratas, vamos procurar a resposta certa. E não vamos nos preocupar, ou não vamos ficar presos ao nosso passado, vamos focar no futuro e assumir a nossa responsabilidade com o momento que a gente está vivendo. Então, o que eu quero comentar é o seguinte, eu vejo hoje lideranças adequando uma linguagem, e a linguagem é uma ferramenta fundamental da liderança, porque a linguagem gera ação, adequando uma linguagem para garantir apoio de uma parte da população. Se eu não estiver sendo claro, me dá um sinal que eu me torno mais claro, porque eu não quero dar uma conotação política, eu quero dar uma conotação de liderança. Então, nós temos hoje uma liderança no poder executivo do país que tem um discurso, se alguém falar, ele fala errado, fala mal, não sei o quê, eu diria que estrategicamente, dentro dos objetivos que ele traçou, dentro de onde eu vejo e, portanto, estou completamente apto a cometer um equívoco tremendo, e se estiver cometendo um equívoco, me perdoe por isso, ele tem um objetivo de garantir a sua sustentação, sua base de sustentação, e a comunicação adequada para falar com a base que o sustenta é perfeita. É perfeita. Apela muito para o emocional, apela para as menores condições de crescimento, e com isso vai se ganhando uma base de apoio emocional para atingir o objetivo. Tecnicamente e conceitualmente, está perfeito. Só que liderança não é isso. Liderança não é um conceito exclusivamente técnico e não é um conceito exclusivamente para atingir resultados pessoais. Senão entra naquela distinção, lembram? De individualismo e individualidade. Quando alguém assume a presidência de uma empresa, ele é presidente de toda a organização. Quando alguém assume a presidência de um país, ele é presidente de toda a população e não de parte da população. E aí é que vale o debate, vale a conversa, de uma maneira explorando as ideias e não querendo denegrir pessoas. Eu tenho visto muitas pessoas debatendo, obviamente hoje na internet, na televisão, com o intuito de destruir o oponente, e não no intuito de construir uma condição favorável para que sigamos em frente com um país mais justo e decente. Então, pessoal, se há um momento na história em que você, em que eu, podemos ou devemos desenvolver a nossa liderança, esse momento é agora. Porque é um momento de tensão, é um momento de caos, é um momento de incertezas, e é no ambiente de caos que a liderança surge. É no momento de caos que a liderança
emerge, que a liderança prospera. Eu poderia relatar para vocês várias situações de caos que eu vivi na minha vida, onde eu tive que realmente aparecer, me apresentar como um líder. Ou seja, aquele que assume a responsabilidade, aquele que paga o preço pela escolha que fez, né? Eu tenho uma colega de trabalho, né, uma executiva da Embratel, que trabalhou comigo durante um bom tempo, e 10 anos depois ela veio fazer um curso comigo, um curso de formação nessa área de liderança que eu costumo ministrar presencialmente, e no futuro eu quero disponibilizar essa formação em meio eletrônico, assim, online. E, obviamente, na abertura do curso, eu convido as pessoas a se apresentarem, né? E o discurso dela foi muito interessante, que ela falava assim, porque eu ocupo cargo de liderança já há muito tempo, já são X anos aí trabalhando em organização, e a minha história é mais ou menos assim, eu não queria ser supervisora, mas quando eu vi, eu tinha me tornado supervisora, né? Me colocaram numa posição de supervisão, e eu não queria, mas eu segui em frente. Depois eu fui seguindo em frente e tal, aí quando eu vi, me colocaram numa posição de coordenadora, né? E aí eu continuei trabalhando isso, não era exatamente o que eu queria, mas aí quando eu vi, me colocaram numa posição de gerente. Aí eu pedi a palavra e falei, peraí, fulano, desculpa, como é que você é colocada numa posição de supervisor e não quer? Como é que você é colocada numa condição de coordenador e não quer? Como é que você é colocada numa condição de gerente e não quer? Você não percebe que há uma anuência tua, uma aceitação tua nessa questão? Aí ela falou uma frase, pessoal, que é fundamental entender. Ela falou assim, mas Luiz, eu não tive escolha. Parênteses. Eu quero dizer para você o seguinte, para você que está aí assistindo, para a gente estar conversando. Você sempre tem escolha. O problema é que toda escolha tem um preço. O que você não quer é pagar o preço da escolha. Eu falei para ela, fulana, você tinha escolha. A escolha de dizer não. Só que o que você preferiu? Você preferiu terceirizar a responsabilidade e dizer que te colocaram na posição. Quando, na verdade, você escolheu estar lá. Escolheu na medida em que você topou. Porque você poderia falar, não, eu não quero ser coordenadora, eu não quero ser supervisora, eu não quero ser gerente. Só que há um preço a pagar para isso. E no exato momento desse comentário, turma, a gente volta para aquela história das eras evolutivas. Risco e segurança. Risco e segurança. É um trade-off. É uma troca que você faz o dia inteiro na sua vida. Você troca segurança por risco ou risco por segurança. Depende de qual afeição você tem por um ou por outro. Em outras palavras, você troca dor por prazer, prazer por dor. Percebe isso? E ela não se dava conta disso. Ela não se percebia disso. Para ela era muito mais confortável ficar na posição da vítima. Lembra da história da vítima, do vilão e do herói? E um líder jamais pode se colocar na posição da vítima, jamais pode se colocar na condição do vilão, jamais pode se colocar na condição do herói de terceiros. Ele é herói de si mesmo, nunca na condição de herói de terceiros. Então esse, pessoal, é um grande aprendizado. Perceba você nas suas relações, de toda ordem, se você tem se colocado como vítima, herói ou vilão, e não como justo. O líder está próximo do justo. O justo está na busca da verdade. A busca da verdade é um jogo de equilíbrio, é um jogo de prós e contras, é um jogo de decisão. Ou seja, para eu buscar algo que eu quero atingir no futuro, eu tenho que deixar coisas para trás. E deixar coisas para trás sempre geram dor. Mas se eu quero todas as condições a meu favor, jamais eu vou exercer a liderança, quando jamais as condições todas estarão a meu favor. Muito pelo contrário. É razoável acreditar que a cada dia que passe, as condições serão mais adversas, mais voláteis, mais incertas, mais complexas e mais ambíguas, para que você possa exercer a liderança. O que significa dizer o seguinte, que ao final da jornada, você terá se tornado um líder muito maior, muito mais forte. E líder, pessoal, entenda a liderança como um conceito não empresarial, mas como um conceito humano. Você é um líder na sua história de vida. Você é um líder na sua trajetória humana. Eventualmente pode ser feito numa empresa, na família, na igreja que você participa, na associação esportiva da qual você faz parte, não importa. A liderança não tem exclusivamente que ver com empresas, ou com empreendimentos, ou com cooperativas, ou coisa do tipo. A liderança tem a ver com uma habilidade de se relacionar no ambiente ou no aspecto humano, que por uma questão de ordem
organizacional, nós construímos uma sociedade baseada em organismos, em organizações, famílias, escolas, igrejas, que ontem eu chamei de instituições. As instituições existem, e dentro dessas instituições existem as lideranças, existem os líderes. E, para mim, toda pessoa é uma liderança, porque ela escolhe levantar da cama, ela escolhe abrir o olho, ela escolhe o que vai comer, ou ela escolhe comer o que vão dar para ela, ou ela escolhe viver a vida que vão empurrar a sua goela abaixo. Então, uma frase que eu comento muito, que gera uma dor tremenda nas pessoas, é o seguinte: defina suas metas, escolha a sua vida. Porque se você não definir suas metas e você não escolher a sua vida, você vai viver para servir a vida de alguém. Você vai viver para atingir as metas de alguém. E se você escolher viver para atingir as metas de alguém, você está sendo um líder. Não, eu escolhi viver uma vida para atender as metas de alguém. Eu escolhi viver uma vida para enriquecer meu chefe. Ok, se você está consciente disso, e consciência é um atributo da liderança, né? Não tem nada de errado com isso. Absolutamente nada de errado. A Glaucia está comentando aqui, não é mais uma questão de opção, mas se tornou uma necessidade, a questão da autoliderança, o mundo mudou. Eu acredito, Glaucia, sinceramente, que sempre foi uma necessidade. É que agora a necessidade de tomar decisões está cada vez mais na sua mão e menos na mão das instituições. No passado, quando o passado era previsível, estável, e quando a demanda era maior do que a oferta, eu saberia que entrando numa empresa eu iria prosperar, eu iria crescer, eu iria ter uma família, eu iria viajar, eu iria ter uma casa, eu iria ter uma casa na praia, aqueles símbolos que de repente demonstram que a pessoa foi bem-sucedida. Mas ela tinha que escolher fazer alguma coisa, ela tinha que escolher respirar, pelo menos, tinha que escolher estudar, tinha que escolher se dedicar ou aceitar as regras da organização da qual ela fazia parte. É que hoje o cenário é mais conturbado e as escolhas são mais frequentes. Eu me lembro, muitas pessoas devem se lembrar disso, quando eu ia para a escola, eu tinha 2 ou 3 opções para comprar um tênis. Então, eu não ficava muito triste com as escolhas que eu não fiz. Eu comprava um quichute, por exemplo, e ficava feliz da vida. Hoje você vai comprar um tênis, você tem uma matriz com colunas e barras, assim, com colunas e linhas, que você, ao comprar um tênis, na minha época, eu comprava um, deixava de comprar 2 ou 3. Hoje você compra uma coisa e você deixa de comprar 30, 40, 50. Então, aquela história de cada escolha é uma renúncia é um equívoco. Cada escolha que você faz, você tem milhares de renúncias. Se você escolhe trabalhar numa empresa, você deixa de trabalhar em outras 5.000 que poderia trabalhar. Se você escolhe viver numa cidade X, você escolhe não viver em dezenas ou centenas de outras escolas. O que eu falei? Em cidades, né? Se você escolhe, né, viver numa determinada cidade, você escolhe não viver em outras centenas de cidades também. Se você escolhe viver com uma pessoa, você escolhe não viver com milhares de outras. E não com 2 ou 3 ou 4, mas com milhares de outras. Então, esse é um paradoxo, esse é um momento delicado na história da humanidade, né? E ao invés de você, e aqui vai um convite, né? Ao invés de você falar assim, o líder tinha que fazer isso, o líder tinha que fazer aquilo, o líder tinha que fazer aquilo outro, sai desse lugar, né? Senta num canto, pega uma folha de papel e coloca assim, eu, líder, o que eu quero fazer como líder? O que eu quero aprender para ser o melhor líder? O que eu quero desenvolver como líder? Onde é que estão as minhas incompetências como líder? Aí você vai começar a construir o indivíduo que você é, ao invés de querer que os indivíduos que estão ao seu redor se tornem aquilo que você quer ser, ou aquilo que você deseja. Um dos maiores equívocos da humanidade, e eu vejo isso todos os dias, mesmo em casa, nas aulas que eu estudo na psicologia, no curso que eu faço de filosofia, nas consultorias que eu dou online, né? Eu vejo pessoas dizendo, Binato, mas as pessoas tinham que mudar, o mundo tinha que mudar. Eu falo, galera, escuta, para com isso. Você não vai fazer o mundo mudar. Então, cabe a você transformar-se naquilo que você quer ser, na pessoa que você gostaria que o mundo fosse. Ou seja você a mudança que você quer. Essa é uma frase dita por Gandhi, todo mundo conhece, e que merece reflexão e compromisso, pessoal. E compromisso. Assuma a sua responsabilidade, assuma seu papel diante da vida. A vida não te deve absolutamente nada, não caia na armadilha da vítima. Levanta, anda e realiza aquilo que é da tua obrigação.
e depois colete os direitos que você tem como usufruir. Ok? Pessoal, prazeraço estar com vocês. 7h30 aí, cravado. Espero que vocês saiam dessa live melhores do que entraram, com mais energia, com mais determinação, com mais foco, com uma missão definida durante o dia. Ao levantar da cama, não se pergunte o que eu tenho que fazer hoje, quais são minhas tarefas. Se pergunte que resultado eu quero obter. Esse é o princípio da liderança, ok? Bom, amanhã, 7h, estaremos juntos para falar da teoria da personalidade. Não perde. É um achado que a gente vai conversar amanhã. Boa jornada, força sempre e vamos com tudo. Beijão, galera. Tchau.